E aí pessoal, Portes aqui, portestrader.com.br. Estou dando uma olhada aqui na Mini Russell. O mercado recém abriu hoje, 25 de fevereiro. Eu estou vendo aqui o início de um movimento simétrico. Então eu vou entrar aqui com uma posição de venda. 5 contratos. O que está acontecendo aqui? A gente está vendo que a Mini Russell começou a descer desde a abertura do mercado aqui às 11h30. Vou jogar meu stop ali em cima naquela alta mais próxima, meu alvo aqui embaixo na baixa mais próxima. A gente viu que a gente começou a descer e a gente começou a dar uma análise aqui para fazer um movimento harmônico simétrico de queda, um ABCD. Então, eu estou usando aqui a oportunidade de compra para poder entrar um pouco nesse movimento que eles estão começando a fazer aqui. A gente tem essa linha aqui que está servindo como possível resistência para o nosso lado da ponta vendedora. Se eles não conseguirem continuar subindo ali, eu vou adicionar para minha posição. Esse aqui é o movimento simétrico que eu estou falando para vocês. A gente desceu, a gente subiu, a gente continua descendo até lá embaixo, caso ele se complete. A gente está aqui pegando um pouco da fatia desse bolo aqui. Então aqui a ponta compradora está tentando subir novamente. Meu ponto de entrada é 10,26. 5 contratos. Aqui eu vou adicionar mais 5 contratos, eles mostrarem fraqueza aqui. Vou adicionar aqui já. Adicionei mais 5 contratos, meu ponto de entrada desceu para 10,25. Agora estou com 10 contratos na mesa. Aqui o Mini Russell funciona um pouco diferente da Mini Nasdaq. Aqui a gente funciona, cada ponto equivale a $100. A gente se move por décimos, cada décimo equivale a $10. E aqui eu estou com 10 contratos abertos na mesa. Operação de venda, porque eu vi aqui uma continuidade de força da ponta vendedora, dando início aqui no movimento simétrico. A gente começou com 5 contratos e eu adicionei mais 5 quando eu vi que a ponta compradora tentou subir e não conseguiu completar, passar aquela linha ali que eu desenhei, que estava servindo como resistência, como suporte anterior. Então a expectativa é que o suporte anterior vire resistência e foi exatamente o que aconteceu. E eu usei a oportunidade para adicionar mais 5 contratos aqui na minha operação. Esse aqui é um movimento simétrico novamente. Se a gente conseguir completar ele aqui embaixo, a gente consegue tranquilamente acertar os dois alvos. Eu dividi agora meus dois alvos, coloquei 7 no primeiro, aqui nessa primeira baixa mais próxima, e 3 no último. A gente está vendo bastante força aqui da ponta vendedora. O mercado abriu há pouco, praticamente 20 minutos atrás, 30 minutos. Esse aqui é a Mini Russell. É um outro índice dos Estados Unidos, no mercado futuro americano. Cada ponto aqui então valendo $100. A gente abriu uma operação de venda. A gente vê que ali atrás, onde estão meus alvos, serviu como um suporte anterior nos outros dias. E a gente está aqui na expectativa de ver eles funcionando como suporte novamente e pegando o nosso alvo. A gente chegou perto do nosso alvo agora, nos 7 contratos. Agora aqui tem $1.750 na operação com os 10 contratos. Eu vou fechar 7 ali no primeiro alvo, a 10,18. Isso dá praticamente 2,5 pontos. 2,5 pontos na operação de venda. Primeiro alvo. A gente começa a ver aqui um pouco mais de oscilação, já que a gente chegou perto de uma área de suporte anterior. Então a gente vê aqui a ponta compradora com um pouquinho mais de vantagem no lado deles, já que a gente está perto do suporte, tem gente comprando, mas como a gente está na metade do movimento harmônico de descida, eu acredito que a gente não vai ter muito problema em continuar descendo ali embaixo. Já adicionei para minha posição mais 5 contratos, abri a posição com 5, ao ver que eles começaram a subir e tiveram uma dificuldade de fechar acima daquela linha branca que eu desenhei ali. Quando eles fecharam num doji, eu adicionei mais 5 contratos na operação. Agora a ponta compradora praticamente voltando para o meu ponto de entrada. Meu ponto de entrada é 10,25. Mas a gente ainda tem bastante espaço para correr lá para baixo. O mercado abriu em queda hoje aqui nos Estados Unidos. A Mini S&P e a Mini Nasdaq caindo bastante. E a gente está aqui dando uma olhada na Mini Russell. A gente já começa a ver que essa área aqui, que é praticamente meu ponto de entrada, começou a servir como uma resistência aqui para a ponta compradora nessa tentativa deles de fazer subir o preço. Já tem uma certa resposta da ponta vendedora novamente.
a favor da nossa posição. Meu ponto de entrada é 10,25, meu stop está lá em cima 10,23,3 e meu primeiro alvo é 10,18 e meu segundo alvo é 10,16,7. Como a gente está bem numa área de suporte ali embaixo, onde estão meus alvos, pode ser que a gente tem bem mais chance de acertar o primeiro alvo. O segundo alvo pode ser que a gente movimente ao longo da posição, ao longo da operação, já que praticamente voltamos para o meu ponto de entrada agora. Porque a gente pode movimentar ele, já que a gente está numa área, a gente tem duas linhas, essas linhas azuis aqui representando o suporte anterior. E rompendo aquele primeiro ali, a gente tem a gente está próximo já do segundo alvo, quando a gente rompe o primeiro. Então se a gente não chegar lá, se a gente mostrar força da ponta compradora, já que eles subiram perto do meu primeiro alvo, eu vou estar movimentando meu alvo para cima aqui para fechar mais cedo a operação. Deixa eu abrir a operação com 5 e adicionei mais 5 agora, são 10 contratos aqui no trade. Está vendo bastante, uma sombra gigantesca aqui pro lado comprador, fizeram aquele candle vermelho que estava lá embaixo fechar. Tem gente comprando aqui, mas análise técnica não tem como enganar ninguém, né, gente? Quem não viu aqui que a gente está no meio do movimento harmônico, quem comprou aqui embaixo, achando que a gente ia subir só porque a gente viu alguns candles verdes, provavelmente entrou mal aqui na posição. Porque a gente está no meio do movimento simétrico de descida, então quem está comprando aqui, a não ser que eles estejam fazendo um scalp bem rápido de um ponto ou menos do que isso, aí pode ser justificável a entrada numa operação de compra, mas aqui só venda nesse lado aqui. A gente abriu ali em cima a 20, 10, 6 com 5 contratos. A gente condicionou mais 5 e o ponto de entrada caiu para 10, 25. Aqui a gente está praticamente fazendo um padrão de price action da bandeira. Rompendo esse padrão, a gente tem mais chance ainda de acertar nosso primeiro alvo. Poderia ser uma boa oportunidade para adicionar mais contratos, mas eu já estou com 10 aqui, não vou adicionar não. Mas para quem está pegando isso aqui agora, essa aqui é uma boa oportunidade para entrar, para quem já não... Ó, a gente está vindo com força agora para o lado do vendedor, rompemos a bandeira. Dando continuidade aqui para o lado desse movimento harmônico de queda. 1850, 1750, 1650 agora. Estamos perto do nosso primeiro alvo. Aqui análise técnica ao vivo para vocês, 2,50 agora. Mercado ao vivo aqui aberto há pouco tempo. Hoje 25 de fevereiro, quinta-feira. Oh, chegamos no alvo, executou o primeiro alvo. A gente tinha tocado, não tinha executado de primeira. Eu vou subir meu stop, diminuir meu stop, porque a gente já fechou 6 contratos, então o stop agora está com 3. E subir meu alvo ali para cima, porque eu vi já oscilação da ponta. Eles estão usando esse primeiro lugar que eu tinha colocado o primeiro alvo como suporte mesmo. Então eu subi meu alvo, meus últimos 3 contratos, subi para onde praticamente estava o meu primeiro alvo. Poderia ter fechado os 10 ali. Eu achei que ia continuar descendo um pouco mais. Eles estão mostrando um pouco de força agora. Estou com os 3 contratos aqui na mão para fechar a qualquer momento, já que a gente está mostrando um pouco de força. Aquele primeiro alvo ali foi realmente o lado comprador. Eu desci meu stop agora. Meu stop estava lá em cima, eu desci. Eu vou colocar aqui embaixo, um ponto abaixo da minha entrada. A entrada foi a 10,25, meu stop está a 10,24. Se a gente acertar aqui esse stop, a gente vai estar no stop gain com um décimo. Como são 3 contratos aqui, esse 1 décimo vai equivaler a $30. Devia ter fechado os 10 contratos ali no primeiro alvo. Achei que ia romper um pouco mais, mas serviu como suporte ali. Independente disso, eram 10 contratos antes, a gente já fechou boa parte da posição ali. Fechamos 7 naquele primeiro alvo, a gente está com os últimos 3 agora no stop gain. É uma parada agora. Executou o stop gain. Fechou o stop gain a 10,24.
O ponto de entrada foi lá em cima naquela confirmação, eu adicionei mais 5 quando eu vi fraqueza pro lado deles. Aqui foi o meu primeiro alvo, e aqui foi meu stop gain que eu tive que subir meu último alvo de 3 contratos. Aqui é a operação rápida. A gente teve um lucro de um pouquinho mais de $2.000. Agora a gente vai ver aqui se a gente consegue, já que aquela área ali embaixo, vamos fazer análise aqui também, vamos fazer análise novamente aqui. A gente fez a operação de venda, a gente não conseguiu fechar o movimento harmônico. A gente chegou praticamente numa área de super suporte, nessas duas linhas aqui embaixo. A gente está vendo bastante suporte ali, a gente chegou 2 vezes ali, praticamente quase um fundo duplo. A gente tem essa linha aqui que eles romperam agora, que estava sendo usada como alta anterior, primeira tentativa da ponta compradora de comprar. Então a gente já está vendo uma certa resposta aqui da ponta compradora, porque a gente chegou naquele suporte lá embaixo. Então já vou deixar minha ordem de o suporte aqui embaixo, vou deixar minha ordem de compra aqui para o outro lado dessa vez. Encontramos suporte aqui, a gente pegou meu primeiro alvo e meu segundo alvo não pegou, teve que ir para o stop gain. Então aqui a gente tem essa primeira área aqui que foi aquela alta lá embaixo. Muita gente que entrou aqui embaixo nesse suporte está colocando os alvos ali em cima. Então o primeiro alvo da galera que entrou ali embaixo é ali em cima. O segundo alvo do pessoal que entrou ali embaixo é lá naquela alta do dia, foi praticamente na abertura do mercado. Alvo 2 lá em cima, para quem entrou ali embaixo, né? Quem abriu a operação naquele suporte, só porque era um suporte. Então a minha expectativa aqui, eu não vou entrar ainda, minha expectativa é descer um pouco, mostrar força aqui pro lado vendedor, já que a gente está no meio ainda do movimento harmônico de queda. Então aqui qual que é a análise que a gente faz aqui? Eu quero ver um pouco de força pro lado vendedor e confirmação de reversão pro lado comprador. Força pro lado vendedor, confirmação de reversão pro lado... Força pro lado vendedor, confirmação de reversão pro lado comprador. A gente está subindo aqui, então a expectativa é que eles desçam um pouco. Aquele primeiro alvo deles ali, para quem entrou lá embaixo, é praticamente no 50 do Fibonacci. Então a gente tem mais chance aqui que a gente está subindo agora, certo? A gente bateu no suporte 2 vezes lá embaixo, que era o meu alvo. E agora a gente começou a subir. A expectativa é que eles desçam um pouco. A gente consegue ver aqui que desde ontem a gente está praticamente numa super área de consolidação. Então a expectativa é que eles descerem um pouco e a gente atingir aquele primeiro alvo com uma operação de compra, dessa vez para o outro lado. A gente vendeu antes. Vamos ver se isso acontece. Essa linha aqui, essa linha branca que eles romperam agora, essa linha aqui, deve ser usada como suporte para quem comprou ou para quem quer aumentar a posição. Está praticamente chegando já naquele primeiro alvo lá. Não chegou bem lá ainda. Essa aqui é a mini S&P, estou só olhando aqui para ver se mudou alguma coisa. Está na mini TF aqui de novo. Mudei o gráfico rapidinho para mini S&P só para dar uma espiada. Então a gente tem um suporte lá embaixo, o primeiro alvo ali em cima. Não abri a operação, minha operação tinha sido anterior de venda. Se a gente descer aqui, mostrar força para o lado vendedor e a ponta compradora entrar com tudo, mostrando força, mostrando reversão, aí a gente abre a operação de compra, já que a gente encontrou suporte lá embaixo. A gente sempre tem que comprar em áreas próximas a suporte após confirmação e vender em áreas próximas à resistência após confirmação. Então até agora a gente está segurando aqui em cima. Já botamos uma nuvem negra ali para quem conhece as figuras, os padrões de candlestick. Não chegamos naquele primeiro alvo. Quem comprou lá embaixo ainda está com a operação aberta ali. Se eles colocaram o alvo deles exatamente ali. Então a gente tem essa área aqui que deve ser usada como suporte, que vai ser a minha análise para mim entrar na operação caso a gente chegue ali. Essa área aqui, verde, que eu desenhei agora, a gente não pode romper ela de forma alguma. Na verdade a gente até pode romper ela, mas a gente não pode mostrar muita continuidade de força para o lado vendedor. Então aqui a ponta compradora tem que segurar o suporte nessa área aqui que eu marquei. Então a expectativa é descer para ali e entrar com operação de compra para atingir aquele nosso primeiro alvo lá em cima. Essa aqui é a análise técnica ao vivo aqui para vocês, meio-dia e 22 agora. Bom, a gente já desceu lá. Primeira parte aqui da análise que a gente está fazendo para vocês está completa. Chegamos lá naquela área. Vamos ver se a gente vai... O ideal seria pelo menos chegar dentro daquele círculo verde ali. A gente chegou fora, chegou na circunferência, mas não entrou dentro dele.
Então aqui eu estou esperando uma confirmação de força para o lado comprador, já que a expectativa é sempre essa aqui, que sempre praticamente acontece sempre a mesma coisa aqui no mercado americano. A gente encontra suporte, a gente sobe, a gente desce e a gente mostra a confirmação para o lado que iniciou o suporte. Então aqui a gente entrou já dentro daquele círculo verde. Vou tirar aqui a cor para a gente poder ver os candles lá dentro. Entramos lá dentro, certo? Rompemos o círculo verde que eu tinha desenhado, que tem que segurar suporte. Nessa área aqui, se a gente desenhar daqui até lá embaixo, a gente tem um movimento harmônico lá para cima, rompendo aquele primeiro alvo. Mas a gente não está vendo força para o lado comprador. A gente viu que a gente está praticamente na linha dos 50% Fibonacci nessa mini subida aqui. Então o que eu estou esperando? Aqui até agora está acontecendo o que eu estava esperando já. Descemos, eu quero ver força para o lado comprador, para mim poder entrar nessa operação de compra, para a gente poder chegar naquele primeiro alvo ali em cima. Vamos ver se a ponta compradora aqui vai mostrar força para o nosso lado. Agora a gente está praticamente naquela linha de 50 do Fibonacci, a gente já ultrapassou essa linha aqui, deve servir como suporte. Então aqui a expectativa é mostrar força para o lado comprador, já que a gente encontrou suporte ali embaixo, ali tá naquele círculo azul ali embaixo. Nada de força até agora. Vamos ver se nesse candle aqui eles mostram mais força. Bom, já tem gente comprando aqui. Esperar o candle fechar, sempre esperamos o candle fechar para poder entrar. Tá bastante gente comprando, bastante gente comprando aqui. Fecha, vamos pra... Estão indo sem dar chance aqui pra gente entrar. Caramba, olha o tamanho desse candle. Uma super confirmação de força pro lado comprador. Não deu nem chance de a gente pegar lá embaixo. O candle não fechou ainda. Estou esperando ele fechar para poder entrar. Fechou agora. Soltei minha ordem. Foi executado a 10,21,2. Meu alvo é aqui. Meu stop vai aqui embaixo. Stop aqui embaixo. Alvo lá em cima. O primeiro alvo lá que a gente tinha desenhado antes, né, gente? O primeiro alvo vai lá em cima. Os desenhos que tudo antes de acontecer. Isso que está ao vivo no mercado. Análise técnica aqui ó, ao vivo. Entrada então a 10,21,20 e o meu primeiro alvo está a 10,22,6. Não vou dividir meu alvo aqui porque eu estou só com 5 contratos. Estamos bastante força aqui, bastante continuidade de força para o lado comprador aqui nessa operação. Chegou um tique abaixo da minha ordem, fechou a ordem lá em cima. Fechou a ordem lá em cima, olha lá onde é que eles tocaram. Exatamente naquele círculo que a gente tinha desenhado antes. A gente desenhou isso antes de acontecer, o mercado tá ao vivo aqui 25 de fevereiro, galera. Isso aqui é análise técnica pura para vocês verem como que a gente faz uma análise, como que a gente analisa uma possível entrada aqui no mercado. Eles fizeram um super doji, a gente aproveitou aquele pullback deles ali. A área que a gente desenhou antes, que deveria servir como suporte, realmente serviu como suporte. A gente vê um super candle verde. A gente entrou no próximo, colocamos nosso alvo lá em cima, o stop abaixo da baixa que eles colocaram. A gente vê que aquele alvo que a gente estava lá, bastante gente começou a usar, usou aquela área ali como alvo. A galera que comprou lá embaixo naquele suporte realmente usou aquela área ali como alvo. A gente está vendo agora aqui a ponta compradora lá naquela área de novo. Teoricamente, bastante gente começa a vender aqui porque a gente está numa área de alvo e numa área de possível resistência, já que era uma alta anterior. Se você vê ali, ó, eles tocaram de novo naquela área. Análise técnica aqui, é por isso que eu só faço a operação com base em análise técnica, porque é super fácil de você perceber o que está acontecendo aqui no mercado antes das coisas acontecerem. Claro que às vezes a gente pega um stop, às vezes é estopado, mas isso faz parte do mercado. Ninguém está aqui para ser perfeito, a gente está aqui para ser lucrativo. A gente está vendo agora que a gente tocou exatamente naquela área que a gente desenhou antes. Bastante gente aqui, quem está abrindo a operação de venda aqui, está botando os stops acima desse alvo 1 aqui, acima daquela área ali. E quem está vendendo está colocando o alvo nessa baixa mais próxima ali desse super candle verde que a gente teve. Olha o pessoal vendendo bastante aqui exatamente naquele alvo 1. Caramba. Previsível. Olha só a força do pessoal que estava usando aquela área lá como alvo. Provavelmente toda a galera que vendeu, que comprou aqui nesse suporte ali embaixo, naquele círculo,
que foi aonde a gente fechou a nossa operação de venda, nosso alvo, olha lá. Eles provavelmente colocaram aquele alvo deles ali em cima, estão fechando as operações agora. O pessoal que comprou para fechar a operação tem que vender, e quando muita gente vende, já sabe, né? Muita gente vendendo, o preço desce. Galera, é isso aí, a gente fez 2 operações aqui. Mais informações, acesse no meu site potstrader.com.br. Valeu, abraço.